Muito bom dia, irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos, cujo tema atual é a ética cristã e os 10 mandamentos. E o tema de hoje é vivendo uma vida pura. E nós vamos contemplar o 7º mandamento, que se encontra em 2 textos básicos, Êxodo 20:14 e Deuteronômio 5:18. Estes 2 textos são iguais e eles dizem exatamente: não adulterarás. E em algumas versões bíblicas, não cometerás adultério. Então, os 2 textos se encontram em Êxodo 20:14 e em Deuteronômio 5:18. Mas antes de prosseguirmos com o nosso estudo, nós vamos fazer, como sempre fazemos todos os domingos, pedindo a orientação de Deus para este momento que vamos passar juntos. Que este momento seja edificante, não somente na minha vida, mas na vida de todos aqueles que vão acessar esse vídeo, vão contemplar este estudo, vão apreciar, e vamos pedir a Deus que enriqueça o coração de cada um com esse estudo que nós vamos transmitir hoje. Vamos orar? Pai maravilhoso, nesta manhã, nós te agradecemos todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Lembramos, meu Deus, de tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor é um Deus provedor, um Deus maravilhoso, um Deus que responde às orações, um Deus que tem prazer em se relacionar com seus servos. Ó Pai, muito obrigado de todo o coração. E nesta manhã nós clamamos ao Senhor mais uma vez a tua direção, a tua unção, a tua orientação para o nosso estudo bíblico. Nós pedimos isso confiados que o Senhor está atento ao nosso trabalho, abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Ao estudarmos o tema dos 10 mandamentos relacionados à ética cristã, nós queremos refletir sobre a validade dos 10 mandamentos na vida atual e para os cristãos do século XXI. E nós sabemos que o 7º mandamento é um mandamento que traz muitas vezes tragédias, escândalos e estragos imensos em vidas pessoais, vidas da igreja, vidas das denominações. E de vez em quando vem à tona, o pecado de um líder, de uma líder que se envolveu em adultério. Então, esse acontecimento torna um assunto extremamente necessário de ser abordado. E nós fazemos isso com muita humildade na presença de Deus, clamando a Ele que tenha misericórdia de nossas vidas. A grande preocupação é que nós cuidemos da nossa vida espiritual para vivermos uma vida pura diante de Deus. É um desafio diário, irmãos, é um desafio de qualquer pessoa adulta em estado civil diferente, para que isso possa acontecer, viver uma vida pura diante do Senhor. E o grande problema não é o desconhecimento desse mandamento, mas o que fazer para que não caiamos em tentação, para que possamos cumpri-lo realmente como Deus deseja de nós. Então, nosso esforço nessa lição será para destacar como esse texto bíblico é colocado na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e como nós vamos refletir sobre isso e tirar uma lição para as nossas vidas pessoais neste momento. O nosso texto básico no Antigo Testamento, é em Êxodo e Deuteronômio. E o nosso versículo-chave
nós pegamos o versículo lá de Mateus 5:28, que são palavras de Jesus. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Não é um tema fácil, não é um tema leve, é um tema muito profundo, é um tema de muita sensibilidade. E nós clamamos a Deus para que realmente o que nós vamos conversar aqui faça diferença em nossas vidas, faça diferença em todas as pessoas que estão vendo esse vídeo ou vão ainda ver este vídeo, para que todas possam refletir na necessidade de estarmos realmente diante do Senhor clamando por nossa vida espiritual. Mas o que vem a ser, então, não adulterarás? O que significa esse mandamento? E, mais uma vez, nós vamos tomar emprestadas palavras do teólogo suíço Hans Heifler, no seu livro A Ética dos 10 Mandamentos, quando ele diz assim: por adultério, compreendemos quebrar, alterar, falsificar propositada e conscientemente o estado sadio do amor entre pessoas que assumiram publicamente o matrimônio. Então, este é o conceito dele, realmente é um conceito amplo, um conceito interessante, né? E a visão madura desse mandamento, ele evidencia que todo pecado na área sexual, ele afronta o Senhor. Na verdade, quando fomos criados por Deus, Deus nos fez de uma maneira tão maravilhosa e com todo o nosso aparelho sexual para funcionar perfeitamente, né? Para funcionar de uma maneira interativa, para funcionar trazendo prazer, para funcionar trazendo multiplicação do ser humano. Então, mas ali, depois do pecado, entra, né, todas as coisas que vêm atrapalhar essa fluência, atrapalhar toda essa dinâmica criada pelo Senhor. E certamente que a Bíblia não condena apenas o adultério, mas todo o pecado, como eu disse, todo desvio na área sexual, quanto ao propósito eterno de Deus para as nossas vidas. O fato é que o Antigo Testamento, ele fala pouco de prostituição, a não ser condenando a permissão para que as filhas se entreguem a essa prática. Em Levíticos 19:29, você pode achar um texto mais específico. O mandamento contra o adultério, ele aparece juntamente com o mandamento contra o furto e contra a cobiça. Ele é colocado ali na sequência, né? Isso deixa claro que a grande preocupação nesse texto é a proteção do bem do próximo. A condenação ao ato de cobiçar e ter a mulher do outro. É o respeito à propriedade do outro, né? Então, que ligação há entre adultério, furto ou qualquer situação em que se prejudica o próximo? Muito interessante essa colocação. Eu achei muito reflexiva, né, a colocação do autor aqui da lição, né, para a gente pensar a respeito. Não é somente uma traição, né, mas toda uma tomada, uma invasão, um furto, né, da propriedade alheia. Aqui notadamente, né, nós não estamos falando de posse, mas estamos falando de que no Antigo Testamento tudo isso era considerado propriedade, né, do marido, da mulher, enfim. Isso é muito interessante também nós verificarmos a cultura e o distanciamento da nossa cultura atual, do nosso século, né, as variedades de possibilidades de casamento que havia naquela época, como o casamento era tratado, a possibilidade de ter mais de uma esposa, várias esposas e não ser considerado adultério, porque a lei permitia que o marido tivesse mais de uma esposa. Quando era então considerado adultério? Quando saía daquele contrato realizado entre aquele homem e as suas mulheres, do seu núcleo familiar, ou da mulher, né, também fora do seu núcleo familiar. Muito interessante quando nós vamos refletindo pouco a pouco sobre esse tema. Então, nós vamos ver a dimensão mais ampla do mandamento. O adultério pode ser corporal, quando acontece o envolvimento físico entre as partes,
mas também pode ser mental. Nesse caso, embora não tenha havido contato físico, ocorre o desejo e o envolvimento emocional com a pessoa. Nós estamos falando, né, de atividades ou de hábitos que têm acontecido na nossa vida atual, através, né, proporcionado pela internet, pela facilidade de comunicação, pela facilidade de acesso a produtos e situações sexuais que levam a pessoa, às vezes, à distância, virtualmente, cometer um adultério. Nas revistas, nos jornais, nos programas de televisão e nas novelas, a gama de material sensual, de conteúdo promíscuo, de culto ao corpo, de supervalorização do sexo, abrem brechas enormes para os primeiros passos do pecado da infidelidade. E, como eu disse, o vilão mais recente é a internet, que divulga imagens de sexo e proporciona conversas desinibidas em salas de bate-papo, propiciando que aquelas frustrações no dia a dia do casamento, né, entre o marido e a esposa, sejam deixadas de lado por uma ilusão de que tudo pode ser diferente com o amigo ou a amiga virtual. E então essa possibilidade proporcionada pela internet tem levado muitas pessoas, né, a procurar um escape, uma saída para situações da sua vida conjugal. Além do mais, falar sobre traição nas igrejas é ainda um tabu. E enquanto casais destroem os seus casamentos, líderes muitas vezes preferem fingir que isso não acontece, né? Isso não está acontecendo. Muitas das vezes, por total falta de instrução, faltam pastores e líderes de casais com maturidade espiritual e até conjugal para falar sobre esse assunto. Então, é um assunto tremendamente necessário de ser abordado, né? Pelos pastores, pela liderança, pelos encontros de casais, em qualquer situação. Bom, o Antigo Testamento, ele vê o adultério como algo hediondo, conforme você pode ler lá em Jó 13, aliás, Jó 31, versículo 11. E também é considerado uma loucura lá em Jeremias 29, 23. E o castigo para o adúltero na lei de Moisés era a morte por apedrejamento. Tratava-se de algo tão sério que o próprio Deus era o vingador, conforme Jeremias 5, 8 a 9. Apesar disso, o pecado do adultério é tão perigoso que mesmo um homem como Davi, que é considerado homem segundo o coração de Deus, ele complicou a sua vida exatamente na prática do adultério. Um dos casos mais conhecidos da Bíblia é a história de Davi. E ali a história de Davi é transformada por uma situação de desejo, de complicações no sentido de ter aquela mulher, né, ao ponto de levá-lo até assassinar o marido dela ou mandar que assassinassem o marido dela. E ali toda a vida de Davi teve um furo muito grande, teve muitos estragos, trouxe muita complicação para a vida daquele rei e daquele servo tão fiel ao Senhor e com tantas possibilidades como Davi tinha tantas esposas, tantas práticas à sua disposição, digamos assim, podia variar tanto o seu cardápio conjugal. No entanto, ele se interessa por uma pessoa de fora, por uma pessoa que não era do seu núcleo familiar e que era esposa de um soldado seu. No Novo Testamento, nós recebemos orientação mais precisa de que o adultério tem a sua raiz no interior da pessoa, uma mente poluída e num coração cheio de impureza, conforme Mateus 12, 34. Tiago é quem nos ajuda dizendo que primeiro acontece o que? A cobiça, o desejo, né? E que esta dá a luz ao pecado e que, por sua vez, gera a morte. Tiago 1,15. O adultério implica na condenação da alma do adúltero e a perda do direito de participar do reino de Deus, conforme 1 Coríntios 6,9. Então, queridos, é uma situação extremamente grave.
extremamente penosa, extremamente dolorosa, né? É uma situação em que somente o perdão de Deus vai restaurar a pessoa que está passando, que passou por este pecado e precisa buscar urgentemente o perdão de Deus. No ensino do Senhor Jesus, conforme o nosso versículo-chave, né, de Mateus 5:28, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então nós somos orientados pelo Senhor Jesus a que não permitamos que os olhos nos façam pecar, já que é melhor perder o olho do que não entrar no reino. Muito interessante quando Jesus afirma que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir. E ele cumpriu realmente. Foi o único ser humano capaz de cumprir completamente a lei. Mas ele nos dá esse alento, essa esperança de que vai nos ajudar a levar uma vida pura diante de Deus. E é confiado nessa graça de Jesus que nós vamos aprendendo com os nossos erros, aprendendo no dia a dia a estarmos diante do trono, pedindo, suplicando a Deus por nossas vidas, para Deus ter misericórdia de nós. Porque, segundo Tiago também, aquele que peca em um mandamento, aquele que desobedece em um mandamento, pecou em todos. Então, a lei vem para nos mostrar, né, a nossa fragilidade, a nossa incapacidade de cumprirmos os mandamentos como Deus deseja. Mas, pela graça de Jesus, nós vamos caindo ali, caindo aqui, aprendendo e nos levantando com a graça de Deus. Resta nos perguntar, então, como podemos cuidar das nascentes do nosso coração para que tenhamos vida limpa, que honre verdadeiramente ao nosso Deus? Então, antes que aconteçam todas essas coisas, irmos lá na raiz de tudo, né? Que são as nascentes do nosso coração. Pedir a Deus que limpe ali a nascente, o início de tudo, para que possamos ter uma vida realmente pura diante do nosso Deus. E como foi visto já nessa lição, o nosso problema não é a falta de conhecimento acerca do mandamento. A gente conhece, a gente sabe, nem mesmo das implicações dele manifestas no Novo Testamento. Ainda que não exista um segredo, uma garantia que dê imunidade contra o pecado do adultério, nós vamos ver alguns pontos que poderão ser bastante úteis ao próprio grupo, né, de estudo bíblico, mas também a cada um de nós individualmente, que poderá, em oração diante de Deus, refletir, né, sobre esses elementos. Primeiramente, alimentar um relacionamento conjugal sadio e repleto de comunicação. Olha que dica preciosa. A Bíblia apresenta o casamento como o contexto em que se deve haver prazer sexual. Lá em Provérbios 5, de 15 a 19 e Eclesiastes 9:9. Ela chega a descrever exemplo de intimidade entre marido e mulher, reservando para isso todo o livro de Cantares, a uma exaltação ao amor adequado entre marido e mulher. Paulo ensina que, por causa da impureza, cada um de nós deve ter a sua própria esposa e cada um o seu marido, 1 Coríntios 7:2, e que nem mesmo o exercício da religiosidade pode dar ocasião para o inimigo nos tentar na área sexual, 1 Coríntios 7:9. E o escritor aos Hebreus diz que leito sem mácula deve ser digno de honra, Hebreus 13:4. Então a Bíblia realmente prima por essa orientação, né, de dar prioridade a um relacionamento conjugal sadio, repleto de comunicação, prazeroso. O outro ponto seria evitar tudo que alimenta a cobiça e a impureza. Irmãos, que grande desafio nos dias atuais, né? Filmes pornográficos, músicas que insinuam a licenciosidade, livros e revistas eróticas, situações e ambientes sugestivos para o pecado, conversas ambíguas, maliciosas no relacionamento com o sexo oposto,
no trabalho, no lazer e até mesmo na igreja. São algumas das armas mais comuns que o inimigo usa para levar-nos ao pecado. Então, devemos entender que essas coisas tão iniciais podem crescer e alimentar um monstro dentro de cada um de nós e levar-nos a este pecado. Depois, outra dica interessante: fugir das situações de perigo. Não se brinca com o fogo. É aquele exemplo que nós conhecemos na história de José do Egito. O tradicional exemplo dele lá em Gênesis 39, de 7 a 12, né? Ainda serve como modelo para todos os crentes. Mesmo que seja difícil, temos de sair das situações que podem nos colocar em risco. Que dica preciosa! Fugir das situações de perigo para a nossa vulnerabilidade. Depois, nós temos também outra: desconfiar de nossa razão e vigiar nossas emoções. Isso aqui é algo precioso também para nós refletirmos. Há muita coisa que entendemos com a mente. Sabemos o que deve e o que não deve ser feito, mas não temos força para uma ação adequada e santa. O próprio apóstolo Paulo lembra em Romanos 7,14: pois bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão. Somos bastante movidos pelos nossos desejos carnais. Somos carnais, na verdade. E esses desejos facilmente dominam a nossa crença, a nossa razão e nos levam a práticas pecaminosas. Queridos, às vezes, com razão, nós sabemos o que se deve e o que não deve. Mas a nossa vulnerabilidade, os nossos desejos, a nossa parte carnal nos conduzem, nos tornam de tal forma vulneráveis que nós caímos em pecado. Então, desconfie da nossa razão e vamos vigiar as nossas emoções, vamos trabalhar essas emoções. Outra dica: manter uma vida devocional muito bem cuidada. Aqui que é buscar reforço, né? Buscar reforço na nossa vida devocional. O ponto de partida de todo problema geralmente está no descuido quanto à nossa vida de oração e leitura bíblica. Jamais se poderá exagerar a importância de uma vida devocional e jamais deixaremos de depender totalmente da graça de Deus. Simplesmente não somos capazes de viver uma vida santa sem a graça e a misericórdia do Senhor. E esse cultivo espiritual, esse cultivo devocional é que vai nos fortalecer. Irmãos, muitas vezes nós somos desnutridos espiritualmente e deixamos brechas e deixamos-nos vulneráveis a situações que nos levam a pecar. E isso é gravíssimo. Nós cuidamos tanto da nossa saúde, nós tomamos vacina, nós tomamos complemento alimentar, nós tomamos vitaminas para que germes, vermes, vírus, bactérias não afetem, não consigam penetrar no nosso corpo físico. E, no entanto, nós descuidamos muito, mas muito mesmo da nossa vida espiritual, devocional, enquanto Jesus nos lembra, né? Vigiai e orai. Vigiar é isso, né? Nutrir a nossa vida espiritual para que possamos realmente levar uma vida pura e santa diante do Senhor. O psicólogo Elídio Almeida, em seu blog, ele revela que, segundo uma pesquisa, preste atenção nisso, uma pesquisa de um aplicativo de encontros extraconjugais, o Brasil é o país mais infiel da América Latina. O levantamento revela que 62% dos brasileiros consideram a infidelidade conjugal algo natural dentro de um relacionamento amoroso, seja namoro ou casamento. Além disso, a pesquisa mostra que em cada 10 brasileiros, apenas 2 não traem seus parceiros. Segundo o blog guia-me.com.br, o portal americano The Christian Post
publicou em 8 de junho de 2011 uma pesquisa feita pelo Bureau de Pesquisa e Estatística Cristã, números extremamente preocupantes. A pesquisa denominada O Crente e o Sexo revelou que entre os evangélicos pesquisados, quase 12% das mulheres disseram que já traíram, enquanto para os homens a porcentagem foi de quase 25%. Então, queridos, caminhando para as nossas considerações finais, nós vamos ressaltar aqui que a comunicação é fundamental para um relacionamento saudável. Casais que conversam abertamente sobre seus sentimentos, percepções e preocupações tendem a desenvolver uma confiança mútua mais sólida. Para isso, é essencial criar um espaço seguro onde ambos se sintam confortáveis para expressar suas emoções sem medo de julgamento ou retaliação. Contudo, dialogar é algo que muitos casais têm dificuldade, nós sabemos disso, pois as tentativas de abordar problemas no relacionamento muitas vezes evoluem para brigas ou crises conjugais. Por isso, é fundamental que casais que enfrentam dificuldades em construir uma comunicação adequada procurem ajuda profissional. Em um outro post desse mesmo psicólogo, Elídio Almeida, ele relaciona 10 adversários que podem destruir o seu relacionamento. E eu achei interessante e gostaria de trazer a título de reflexão. Ciúme, individualismo, lazer escasso, olha que interessante, diferença de valores, competitividade, imaturidade, diálogo ruim, falta de objetivos em comum, problemas financeiros e sobrecarga de tarefas. Será que o nosso relacionamento, o seu relacionamento, não está aí com uma fragilidade em uma dessas áreas ou em várias? Esses itens, ou mesmo alguns deles, podem tornar um relacionamento tão fragilizado, criando feridas e abrindo brechas para tentações dos parceiros que podem facilmente cair em adultério. É necessário investir nos relacionamentos. A verdade é que sempre tendemos a culpar o outro porque as coisas não estão muito bem. No entanto, é necessário reconhecer os próprios erros e dificuldades. Investir no relacionamento, para nós cristãos, é, entre outras coisas, orar pelo nosso cônjuge e pela nossa relação, cuidar, proteger, ouvir, respeitar, procurar ajuda profissional quando necessário. É só lembrar que não existe relacionamentos perfeitos. Todos nós precisamos de ajuda e de ajustes nos nossos relacionamentos. Nós mudamos com o tempo e precisamos nos adaptar às mudanças para que continue havendo harmonia entre o casal. Ou, em último caso, depois de tentar todos os recursos, é admitir que esse relacionamento não tem mais vida. Está morto. Será necessário pôr um ponto final. Muitos casais preferem viver uma vida falsa a entender com sinceridade que o seu relacionamento precisa de um conserto ou de um ponto final. E eles assim se expõem ou expõem o parceiro à tentação de um relacionamento extraconjugal com tantos estragos para eles e para toda a família. Eu estou falando isso aqui com tanta sinceridade de haver essa necessidade de se aprofundar na autoavaliação, na sua autoavaliação e na avaliação do seu relacionamento, né? Para que não estejamos nos expondo outros ao pecado. A igreja, em casos de traição, precisa ser um ponto de apoio e não de inquisição. Assim como entre os cônjuges, a igreja deve tratar o assunto com carinho, diálogo, conciliação e perdão. A mulher e o homem precisam ser ajudados e não rotulados, incluídos e não excluídos, amados e não discriminados.
Bem, aqui nós colocamos que para nós cristãos, a vontade de Deus é abençoar nossas famílias, abençoar o relacionamento conjugal. Mas dentro desse relacionamento, nós temos que nos lembrar que nós somos indivíduos e Deus não age forçando o ser humano a nada. É preciso querer, é preciso desejar pagar o preço de um relacionamento conjugal saudável, prazeroso e durável. É preciso que ambos estejam em sintonia com esse querer e buscar juntos esse objetivo. A pastora Norma Lúcia Santos Raimundo, especializada em sexologia clínica, ela relata que no casamento é preciso sempre perguntar: estou fazendo o meu marido feliz? Estou fazendo a minha esposa feliz? Este é o cuidado necessário. No estudo passado, quando nós falamos sobre o valor da vida e não matarás, eu comecei fazendo uma pergunta. Você conhece alguém que já cometeu um assassinato? Ou você mesmo já cometeu um assassinato? Aqui também vale a pergunta para cada um de nós. Será que já quebramos o 7º mandamento? Ou qualquer um dos mandamentos? Mas para quem já caiu, ainda há uma esperança. Que está à nossa disposição a orientação que vem do versículo da primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É necessário confissão e abandono das práticas pecaminosas. E, além disso, todo esforço deve ser feito no sentido de se buscar o perdão para que possa ocorrer a reconciliação e restauração do casamento. Esse pode ser um processo lento, doloroso, mas possível se ambas as partes se dispuserem a um novo começo. Por outro lado, se pela graça de Deus você não caiu em tentação, observe o versículo de 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não é fácil, irmãos. Não é simples. É pela graça. É pela busca. É pela vigilância que nós vamos nos manter diante do Senhor. E esse é o nosso único objetivo. Manter as nossas vidas diante do Senhor. O espaço aqui é muito breve, mas que essas palavras te levem a refletir a respeito. Deus te abençoe, Deus cuide de você, do seu relacionamento, da sua família, em nome de Jesus. Amém.